Para a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Que bom tê-los conosco, você que nos acompanha pelas parabólicas em todo o Brasil e também nos países vizinhos, pela Claro Net TV, nos canais 190 e 690, também na Sky 165 e 565, são os canais do Canal do Boi em qualquer parte do Brasil. Você também pode nos acompanhar em qualquer lugar do mundo pelo nosso portal sba1.com. Tem, além da transmissão do Agrocanal e do Canal do Boi, você tem reportagens, você tem notícias, você tem as entrevistas com os analistas de mercado que são diárias sobre os mais variados temas que passam aqui pelo Canal do Boi, que passam na Agricultura BR. Você também tem a nossa agenda de leilões, agenda do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Então acesse, não perca a oportunidade de fazer bons negócios. Você também pode nos acompanhar seguindo o perfil oficial do Canal do Boi, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se está no Paraguai, você já sabe, você nos acompanha pela Nel TV, TV por assinatura. A Agricultura BR começa trazendo números importantes para a agricultura norte-americana, mas podemos falar que para todo mundo também. Começou hoje, pela manhã, um importante fórum que é realizado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que entre muitos dados que são conversados, entre eles também se mostra, se fala como que está a intenção de plantio dos produtores norte-americanos. E de certo modo, esses dados, eles confirmaram as expectativas que os operadores tinham, que é realmente de uma área de milho crescendo sobre a área de soja. Mas se esses números eles vieram dentro daquilo que o mercado esperado, é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o fato é que realmente houve redução na área de soja e um aumento na área de milho. São os dois focos que a gente traz agora. Vamos colocar em gráfico como é que ficaram esses dados de acordo com os números apresentados nesta manhã. E aqui nós trazemos o destaque dos dados do Outlook Forum, com os dados iniciais apresentando o destino de soja, estimada agora para a safra 25-26 ser semeado 34 milhões de toneladas. Na safra passada, na última campanha, eram 35.260.000 hectares. Aqui já está convertido 34 milhões de hectares agora, então é uma redução de 1.260.000 hectares. Já a área de produção de milho, você observa que na safra 24-25 ocupou 36.680.000 hectares, subindo para 25-26 para 38.005.000 hectares a serem semeados com milho. São os números parciais, que vão sendo apresentados por esse importante evento do Departamento de Agricultura norte-americano. Mexe com o que está acontecendo por lá, principalmente na Bolsa de Chicago, mas também influencia no resto do mundo. Nós vamos continuar falando sobre soja, sobre milho e também como é que esses dados eles vão sendo absorvidos pelo mercado aqui na Agricultura BR. Isso porque conversamos ao vivo agora com Marcos Araújo, analista de mercados, que vai falar conosco a respeito das operações, do cenário aqui no Brasil, como é que vem comercialização, precificação para esse sojicultor que está trabalhando na colheita. Mas o assunto do dia, Marcos, é em relação a esses dados apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. No seu entendimento, é aquilo que se esperava, é menos do que se esperava? Como que você avalia esses dados iniciais, que é importante lembrar, podem mudar até começar essa semeadura para os norte-americanos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos, muito obrigado. Isso mesmo, nós estamos falando do Fórum do USDA e lá no final de março, Fabiano, nós temos o relatório de intenção de plantio. E aí, a partir de maio desse ano até abril do ano que vem, nós temos os relatórios mensais de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Fabiano, a grosso modo, os números vieram parecidos com as estimativas médias do mercado, dentro do esperado. Se nós somarmos a área das 4 grandes culturas norte-americanas, milho, soja, trigo e algodão, a área plantada nessa temporada de 2025 vai ser muito similar à área da temporada 2024, Fabiano, totalizando 95 milhões e 100 mil hectares. O ponto-chave é,
O USDA trouxe, tanto para a soja quanto para o milho, em função das expectativas de melhoramento genético e tudo mais, produtividades muito consistentes para o milho e para a soja, tem que ser confirmada desde o plantio, condições climáticas favoráveis até então. Podemos sim ter alterações nessa previsão da produção norte-americana, mas para a soja, Fabiano, um número importante que pode trazer uma sustentação para Chicago é que, no caso da produção norte-americana, seria 110 mil toneladas superior ao ano passado, se confirmar essa produtividade recorde, tá ok? E aí, Fabiano, o estoque final americano de 10,3 ele cairia para 8,7. Um estoque uso de 7,2%. É um estoque uso baixo. Portanto, qualquer risco na produtividade norte-americana, Chicago pode se comportar positivamente. Falando agora do milho. Já o milho, se confirmar essa produtividade americana, recorde de 189,4 sacas por hectare, os americanos também se confirmaria uma produção recorde na ordem de 395,9 milhões de toneladas. Ao contrário da soja, o estoque final americano de 39 milhões de toneladas, ele iria para quase 50 milhões de toneladas, 49,9. Então, os estoques americanos teriam um aumento de quase 11 milhões. Nós temos que estar atento. O mercado futuro reflete expectativas que podem ou não se confirmar. E nesse momento, Fabiano, nós temos Chicago soja com 5 centavos de queda, milho cai 7 centavos, o trigo cai 16 centavos e o algodão com uma leve alta nesse momento. Marcos, e uma das reações que eu vi, pelo menos olhando antes de entrar no ar, né, antes de vir por aqui para o estúdio, soja em Chicago estava operando em alta, algo que não foi muito comum nesta semana, teve muita volatilidade, mas uma tendência mais para mercado negativo. Dentro desse cenário, né, que a gente está olhando os norte-americanos se organizando, olhando para os seus dados internos, tentando enxergar a próxima safra, o Brasil vai colhendo a sua safra, né? Nós estamos aí, não dá para dizer que nem chegamos na metade, né, da campanha, já que ainda tem uma segunda safra de milho dentro do mesmo período. Como é que esse produtor brasileiro que está colhendo, que tem um nível de comercialização ali pouco acima de 40%, vai se articulando, né, influenciando também nesse mercado internacional de soja em torno de oferta, lembrando que também demanda está muito forte aqui no Brasil. Vamos lá, Fabiano, nós vivemos um bom momento pela soja americana ainda, em função da ausência do farelo e do óleo argentino no mercado. A Argentina ganha mais ritmo de colheita da soja a partir da segunda quinzena de abril. Tanto é, Fabiano, que nesse momento, se você fizer uma conta da indústria processadora de soja, ela trabalha com uma margem positiva para agora março, abril, ao redor de 38 dólares por tonelada. E isso daí dá uma força, um poder de compra para que as indústrias comprem a soja em grão do produtor, processe essa soja, vende farelo, óleo para o degomado ou faz o biodiesel com uma margem bacana. Porém, quando você olha lá para junho, julho, essa margem de 38 dólares ela já tem um recuo de 20 dólares a menos. Fica em torno de 18. Isso ainda sem toda a concorrência com a Argentina. Me preocupa para frente uma pressão negativa que pode vir sobre a soja em grão em função das indústrias argentinas estarem processando essa soja próximo da sua capacidade máxima, aproveitar essas margens positivas, ocorreu uma grande oferta de farelo no mercado e aí uma pressão negativa com grão sobre o farelo. Então é um momento bem delicado. Nós temos hoje Chicago com 5 centavos de alta na soja, tivemos momentos melhores, porém o dólar também, que nós tínhamos o dólar recentemente de 5,67, agora o dólar pronto a 5,82, Fabiano. Essa alta do dólar, a gente sabe também, acaba trazendo o produtor para venda, o que acaba pressionando negativamente Chicago e os prêmios de curto prazo. Falando um pouco a respeito do fator que vai atingindo o produtor rural brasileiro,
que está acompanhando o mercado, que está interagindo com esse mercado também, ele tem alguns aspectos. Nós vamos ter um maior volume de soja colhido já em poucas semanas, né? Dá para dizer que é a boca de safra. E nós temos, como eu disse lá no começo, uma safra ainda pouco comercializada. O produtor hoje, ele tem mais oportunidades do que riscos para carregar a soja para um momento de entre-safra, produtor que não tem ali grandes volumes de negócio para pagar em abril, por exemplo, hoje você enxerga mais oportunidade ou mais risco para o produtor que pode adotar essa estratégia? Vamos lá, Fabiano, a gente pode queimar a língua aí com essas questões geopolíticas e fiscais aqui do Brasil, mas me leva a crer que sim, Fabiano. Eu diria que você tem uma pressão muito negativa nesse curto prazo da logística, você tem aí umas medidas populistas do governo que faz com que o real perde valor frente ao dólar. Se nós fizermos uma conta do preço paridade de exportação, Fabiano, a grosso modo, números redondos, vai para março, uma soja sobre rodas Porto em torno de 136, para maio e junho 140. São R$ 4 por saco nesse período, o que compensa o custo de carregamento. Fabiano. A gente falou um pouco de demanda, o line-up do Brasil ele segue muito forte. Nós estamos no penúltimo dia útil e aí podemos afirmar que com toda certeza aquele volume que chegou a sinalizar em line-up de 12 milhões de toneladas próximo a esse valor, ele não vai se concretizar. Talvez ele fique ali em torno de 9, se chegar a 9, já vai ser um ótimo resultado. E o line-up para abril também, para março, principalmente, março vem com um line-up muito alto. E as questões que estão pegando estão em torno de logística interna, mas que depois ela acaba resvalando também na logística marítima, porque o custo vai aumentando. Como é que esse cenário ele impacta o preço da soja praticado no Brasil? Fabiano, quando você é uma trading exportadora, essa questão de caminhões parados nos portos à espera custa estadia para o exportador. Consequentemente, você vai ter atraso na barcaça, na ferrovia. Consequentemente, você vai ter um navio com tempo de espera, o demurrage, lá no porto, em torno de 25, 30 mil dólares uma diária de um navio Panamax hoje. Tudo isso acaba sendo repercutido nos prêmios de exportação, que nós chamamos de base. E quem vai pagar essa conta? O produtor rural, que tem um prêmio descontado no interior, Fabiano. Certo, Marcos Araújo, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Obrigado, igualmente. Conversamos com o Marcos Araújo, mercado da soja, né, alguns números dos Estados Unidos vindo, e esses números que eu comentei, né, da área da soja, pelo menos de acordo com o Fórum Outlook, ele mostra um cenário de que milho sobe a área, né, frente à soja. Talvez não dentro daquilo que alguns chegaram a pontuar, que seria uma área bem maior, mas sim, cresce bastante, tira aí pelo menos 1.200.000, 1.200.000 e poucos hectares da área de soja norte-americana, convertendo para milho. E o que aconteceu, assim que as informações foram divulgadas, foi soja operar para alta, né? Vir para mercado de alta dentro de um cenário um pouco melhor. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem soja em Chicago. Essa alta agora continua, o bom humor do mercado, com março a 10 dólares, 29 centes mais 5 por bushel, é o que o Agricultura BR destaca aqui para você, com alta de 0,48%. Maio, negociada a 10 dólares, 45 centes mais 7 bushel, alta de 0,43%. Julho, 10 dólares, 60 centes mais 5 bushel, alta de 0,40%. Agosto, 10 dólares, 58 centes mais 8 bushel, alta de 0,35%. São os números que eu destaco com soja negociada em Chicago aqui no Agricultura BR. Já falo de dólar, e dólar tem toda a influência do que o Marcos Araújo ali no final da sua fala dizia para nós, relacionado a questões fiscais, geopolíticas e também a temperatura política no Brasil, que não é nada positiva e que podemos esperar sim algumas medidas mais populares, né, até diria medidas mais eleitoreiras, e isso mexer de alguma forma
com economia, principalmente câmbio, que é muito sensível quando se tomam atitudes que fazem com que a inflação suba. Mas você vai acompanhar agora comigo como é que está esse dólar. Dólar, neste momento, ele vem sendo negociado com alta de 0,51%. Ele vem acumulando alta na semana, negociado a R$ 5,82. Esta é a referência para o dólar aqui no Brasil neste momento. Já que falamos de soja em Chicago, do dólar, você acompanha agora conosco como é que vem a soja na referência portuária. E nos portos brasileiros nós temos para entrega em março, Porto de Santos a R$ 133 a saca de 60 quilos, Paranaguá a R$ 135, de acordo com a Grãos Corretora. Os agricultores do estado de Mato Grosso do Sul tiveram uma grande conquista nesta tarde de última quarta-feira. Isso porque o governador Eduardo Riedel, ele assinou o protocolo, o acordo para acabar com a paridade da soja e do milho, que trazia uma série de empecilhos em relação à venda de soja, à exportação de soja, o que acabava por tornar a produção sul-mato-grossense, mesmo com todo o investimento tecnológico, todo o investimento técnico, com todo o trabalho que é feito, menos competitiva do ponto de vista da rentabilidade. Você vai saber agora como é que ficou estruturada esta situação e por que isso traz benefícios tão relevantes para o produtor de Mato Grosso do Sul. Na última quarta-feira, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinou o decreto que encerra o regime de equivalência das exportações de soja e milho no estado. A medida atende a uma demanda antiga do setor produtivo e pôs fim a um regime especial de tributação que vigora há 20 anos. Atende a uma solicitação muito antiga, principalmente para os produtores rurais da região norte de Mato Grosso do Sul, como explicou o presidente do Sistema da Federação da Agricultura do Estado, Marcelo Bertoni. Acho que principalmente fazer com que o produto tenha o mesmo preço no estado inteiro, que era um diferencial que lá em Chapadão acontecia em Sonora, eles não tinham essa equivalência de preço, principalmente porque lá era Bunge e ADM, que nem você falou, muito característico para a exportação, e não tinha indústria como a gente tem aqui, então o nosso milho aqui era muito melhor vendido, porque está perto das indústrias, e lá sempre tinha um diferencial de preço, frete mais longe, aí tinha a questão dessa paridade, tinha que pagar imposto, mas quem pagava também era o produtor. Com o seu produto, às vezes até chegou uma vez até R$ 7,00 a menos do que era pago aqui do centro do estado. Então, essa diferença nesse período todo que eu venho acompanhando esses 7 anos, eu vi vários valores de diferença de pagamento no mesmo produto para a turma do norte. E às vezes eles tendo preço melhor para vender para Rondonópolis, não podia vender também porque entre estados. E ele estava na ponta e tendo um preço ruim e está ali na fronteira para de repente sair do estado. Então, para esses produtores, para essa região norte principalmente, trouxe essa melhora no produto. Né? O produto vai ter o mesmo preço. Apesar de algumas indústrias até ter me ligado ontem, teve algumas indústrias que me ligaram preocupadas. Vai aumentar o valor. Ótimo, nós vamos aumentar o valor do produto para o produtor. Eu defendo a produção do produtor. E que se é lógico que o produtor não vai exportar sem vender aqui. É muito melhor eu ter o consumo interno aquecido do que estar exportando, se o preço daqui for melhor. Desde 2005, a equivalência da exportação, também conhecida como paridade, tem sido um mecanismo regulatório para o setor agropecuário em Mato Grosso do Sul. Este sistema buscava minimizar a perda de receita do Estado, já que as exportações são isentas de ICMS. Para cada tonelada de soja exportado do Brasil, para fora do Brasil, tributa-se o equivalente. Por isso que a lei da paridade ou da equivalência. Então, se eu exporto uma tonelada, eu obrigatoriamente tributo a mesma tonelada, independente do destino dentro do Brasil. Pode ser para uma indústria aqui no estado, pode ser para o estado do Paraná, qualquer outro lugar. E isso acaba distorcendo o mercado, porque era o estado
impondo um tributo, né, para um mecanismo de comercialização. Então, esse era o conceito. E aí, por que nunca, isso foi feito em 2004, de brinco, o deputado Paulo, Isso, 2005. não está aqui, ele era secretário de Fazenda, né, o governador era o Zeca, se eu não me engano, isso foi instituído, porque existia a Lei Candir, que toda exportação não se tributava e teria compensação para o Estado pelo governo federal, que nunca houve. Talvez quem for de uma época mais antiga aqui, olhando para ele ali, lembra, os estados brigavam muito pela compensação da Lei Candir. Então o Estado se viu obrigado a buscar uma fonte de receita a partir do momento que a exportação não era mais tributada. E aqui não cabe juízo de valor, se era justo ou não era justo. O Estado tomou a medida porque precisava. De lá para cá, nós saímos de 3 milhões de toneladas de soja para 14 milhões. Nós saímos de um estado eminentemente exportador para um estado que processa boa parte da sua produção aqui e tem um comércio interestadual muito forte também, com Paraná, com Santa Catarina, com São Paulo. E não fazia muito mais sentido a gente manter a lei da paridade, apesar dela ser importante para garantir uma fonte de receita, nós acreditando que essa maturidade e essa dinâmica do mercado, ela vai manter a receita. E nós não vamos perder receita com o fim da lei da paridade. E a lei da paridade acaba distorcendo o mercado. Quando uma empresa entra para fazer exportação, alguns produtores veem seu preço deprimido em função do que a empresa estava ofertando por causa do compromisso dela de tributar o equivalente. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verrucchi, nos últimos 10 anos, a soja e o milho receberam investimentos significativos em tecnologia, proporcionando um aumento expressivo, tanto na produtividade quanto na ocupação de novas áreas. Isso impactou diretamente nas exportações destes dois grãos e houve uma mudança no perfil de produção de Mato Grosso do Sul. Quando você coloca aqui que o governador toma uma decisão importante, porque nós estamos abrindo sim mão de arrecadação, o conceito, o Paulo Duarte está aqui conosco, e ele, na reunião ali em cima, ele assumiu a autoria do projeto em 2005, a busca de fazer uma operação interna, dado que você tinha isenção da exportação, e precisava efetivamente fazer uma operação interna com essa exportação, daí o conceito da paridade, que depois, Flávio, avançou para o conceito da equivalência, que já não era mais 50%. E, obviamente, Jorge, para tomar uma decisão dessa, ela não é fácil, não. O governador tinha assumido esse compromisso político e estabeleceu, aqui com toda a equipe da Secretaria da Fazenda, a nossa equipe, nós tivemos que, a partir do seu estudo, fazer uma série de outros estudos, que são algumas questões que é importante destacar. Arrecadação. Quer dizer, só permite ao governador tomar uma decisão corajosa dessa pelos atos anteriormente feitos, que é exatamente pela busca permanente do equilíbrio fiscal. Conquista importante para o sojicultor do estado de Mato Grosso do Sul. Olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre pecuária, mercado do boi gordo, mercado de reposição também, como é que vem o boi magro e trazer ainda o mercado do milho aqui, precificação para o mercado físico, mercado spot que não tem milho, o preço está disparando e muito mais. Eu volto em instantes. Agricultura BR de volta, nós estamos com imagens ao vivo da capital do Espírito Santo, Vitória. Neste momento tem tarde ensolarada, poucas nuvens, céu bonito lá em Vitória, com previsão de chuva de 5 milímetros. Temperatura agora é de 32 graus Celsius, faz calor no Espírito Santo. E tem essa onda de calor, ela vai impactar, né? Essa onda de calor que está chegando ao Brasil, mais uma onda, ela vai primeiramente impactar Rio Grande do Sul, vai impactar os estados da região sudeste, Goiás, parte do Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul também, com intensidade. Então, a temperatura já está subindo, como a gente pode verificar aí na capital do Espírito Santo, aqui no Agricultura BR. Agricultura BR agora que fala sobre pecuária de corte, vamos falar sobre boi gordo, falar sobre gado magro. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Douglas Coelho, que vai nos falar um pouco a respeito de como que o mercado está caminhando
mês de fevereiro. Eu não queria até perguntar para o Douglas se o mês de fevereiro foi dentro daquilo que ele esperava, se foi menos do que ele esperava, se esse cenário que a gente vê hoje com valores mais contidos um pouco mais deprimidos, mas muito melhor do que em 2024, de ter um volume de carne estocada no Brasil, nas câmaras frigoríficas, em bons volumes, com uma expectativa de saída agora maior para o começo do mês de março, por conta da primeira quinzena, também de carnaval. Foi dentro daquilo que você esperava que fosse, Douglas? Como é que você avalia esse mês de fevereiro que vai encerrando agora? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, sua introdução foi muito pertinente, né? Embora a gente tenha tido um ligeiro recuo nos últimos dias, quando a gente olha ano contra ano, a relação é boa para o animal terminado, né? Para o boi gordo. Então, o pecuarista ano contra ano ainda está com uma valorização, né? Mas quando a gente olha mês contra mês, janeiro foi um ponto fora da curva. Geralmente os preços em janeiro sentem um pouco mais, né, recuam um pouco mais, passaram praticamente como uma tábua, bem firmes, praticamente estáveis. Em fevereiro houve sim um ligeiro recuo. Esse sentimento de baixa ou até a pressão sobre os preços foi mais nítida na semana anterior. Durante essa semana, há sim tentativas de compra na casa de 310 aqui em São Paulo, ou até outros frigoríficos fora dos negócios, o que não era comum de acontecer, mas é fato também que esse mercado está relativamente mais acomodado, há alguma morosidade em relação às negociações, né? O ritmo de negócio está mais lento, né? Nessa quinta-feira, possivelmente deve ficar mais lento na sexta-feira e na próxima semana também, uma semana relativamente mais curta, com pouca volatilidade e pouca movimentação. Então, pelo menos por hora, essa pressão negativa foi dissipada. A gente tem menos negócios, então menos marcação de preços abaixo também. Douglas, um fator relevante hoje de equilíbrio é que a gente tem exportações que estão com volume muito interessantes. Se eu não estou enganado, a última parcial trouxe uma média diária de 10.200 toneladas ao dia. Tem ali uma média de 4.992 dólares por tonelada, é um bom preço pago, é superior a 2024 também. Vem com um bom volume essa demanda internacional, é provável que bata em volume total o ano passado, mas em faturamento já vai ser maior de qualquer maneira. A relação da demanda doméstica, talvez ela seja um pouco mais complexa. Aí eu queria falar um pouco sobre esse fator, porque mexe com o comércio varejista, que ainda que tenha tido alguns ligeiros aumentos, ele está mantendo os preços da carne bovina. Demanda no Brasil, por parte do consumidor, na sua avaliação, ela é boa, ela está em queda, ela está normal? Como é que você avalia este cenário de demanda por carne bovina no mercado interno? Perfeito. Em relação ao mercado externo, acho que não tem dúvida, né? Janeiro foi um ótimo volume exportado, fevereiro está desenhando para ser melhor que janeiro, e começa um 2025 com o pé direito, com uma frequência, um volume embarcado muito forte, né? Isso é positivo, construtivo. Quando a gente olha para o mercado doméstico, embora a gente tenha esses 2 primeiros meses com a renda disponível da população mais deprimida, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no Brasil acima do teto da meta, né, prejudicando também essa renda disponível quando a gente olha para frente, né, possivelmente a gente pode ter meses ainda assim construtivos, né. Querendo ou não, a gente tem neste momento algumas políticas que incentivam o consumo, né? Essa semana o próprio governo mostrou algumas políticas que liberam mais financeiro, né, para a economia, embora isso tenha sido contraditório quando a gente olha em relação a time, né, a gente está subindo os juros nesse momento justamente para tentar frear a atividade econômica e deixar a inflação um pouco mais comportada. Por outro lado, a gente está abrindo, né, essa torneira de liquidez, ou seja, drenando mais financeiro para a economia. Então, possivelmente a gente pode ter sim um consumo relativamente aquecido quando a gente olha para os próximos meses, né? Embora essa questão de preço seja bem sensível, né? Se os preços começarem a
a subir demais, a ter um impacto lá na gôndola, no atacado, possivelmente esse consumo que a gente tem desenhado, que deve ser relativamente bom, pode ficar um pouco mais razoável aí. Douglas, um outro fator que eu quero conversar contigo é em torno de carne bovina e oferta de gado pronto para o abate. A gente já falou outras vezes, né? Nós estamos em período de descarte de vacas que não emprenharam, né? Tem um volume, inclusive, maior do que a gente costuma ver, né? Parece que tem uma presença maior de fêmeas em algumas importantes praças brasileiras, mas enfim, depois de ter tido tanto abate de fêmeas, a gente deve ter em algum momento essa redução de uma maneira muito mais clara, mais expressiva na escala de abate. Em qual momento que isso deve acontecer? Dá para cravar um momento em que a gente vai realmente ver uma sinalização de redução de animais para a oferta de abate e, consequentemente, vaca parar de pressionar preço de boi, por exemplo? Cravar um momento é mais complexo, né? A pecuária é muito mais biológica do que matemática. Tem o clima também que apimenta toda essa relação. Mas quando a gente olha para janeiro, né, janeiro ter ficado relativamente estável é um ponto de atenção em relação a essa pressão, né? A gente tem nesses meses, janeiro, fevereiro, março, abril, uma maior oferta de fêmeas, é típico para esse período, mas essa maior oferta em janeiro não foi suficiente para pressionar os preços. A gente teve uma média de janeiro de preço do boi gordo 3%, ou quase 3% acima de dezembro. De fevereiro, houve sim uma pressão, mas que não tem sido uma pressão contundente. A gente teve sim uma menor frequência das chuvas a partir de meados de fevereiro, então, querendo ou não, também o pecuarista não tem essa necessidade de entregar esses animais de bate-pronto ou ter alguma pressa para vender esses animais. Possivelmente, entre abril e maio, a gente vê uma desova maior de animais de safra. E nesse momento, o que a gente vê em regiões fortes de cria, principalmente no norte do país, as fêmeas têm tido um desconto maior. Então, é possível ver sim, nitidamente que nesses estados, Tocantins, Pará, Rondônia, né, a fêmea tem ficado mais barata justamente nesse sentido de oferta, mas que não tem sido suficiente para criar ou causar uma pressão contundente nos preços, né? Acho que esse mercado dia a dia, a gente tem que ter essa visão de capítulo por capítulo, mas no primeiro momento, nessa primeira leitura que a gente está tendo de 2025, essa pressão tem sido relativamente branda. Então, liga um alerta assim, na introdução da pergunta, como você colocou. Assim, será que esse é o momento? Será que já está tendo uma virada? É difícil cravar, mas já liga um sinal amarelo para a gente olhar para meados de 2025, início de 2026 nesse sentido. E como que este cenário atual do boi gordo, em relação à oferta, precificação, tem afetado e tem interagido com o mercado de reposição, com boi magro e com bezerro? Perfeito. É uma ligação direta. O que a gente vê nesse momento é que tanto o boi magro quanto o bezerro está com um pouco ágio. Então, para aquele pecuarista que precisa repor seus animais, que está querendo fazer uma reposição, lotar um pouco mais a fazenda, está com a fazenda vazia, pode ser um bom momento. Essa pressão dos últimos dias retirou o ágio, então vale a pena ficar um pouco mais atentos nos leilões, nos negócios nesse momento. Tá certo, Douglas, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço pela oportunidade, como tem com todo o time da Radar Investimentos, um forte abraço. Grande abraço, obrigado pela participação. Vou seguindo agora, falando sobre preços do boi praticado no Brasil. Eu começo pelo boi gordo, negociados, posições do mercado futuro. Você tem aqui na tela como é que vem os dados para boi gordo. Nós temos posições em março, posição para março com alguma queda de 0,13, negociado a R$ 303,20. Arroba maio a R$ 300,50 em estabilidade, com praticamente total, né, 0,01. Com setembro também com R$ 326,95, alta de 0,77%. E outubro estável com R$ 328,85, arroba estável, mas com viés de queda de 0,04. São os números que eu tenho para boi gordo no mercado futuro.
E a segunda safra, que tem na maior parte dos estados produtores o milho como a principal cultura, segue sendo semeado pelo país. Para falar a respeito de como que está o andamento e como que o clima está contribuindo ou não com esse plantio, Débora Oliveira nos traz as informações. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos ligados no Agricultura BR. E as lavouras de milho segunda safra no Paraná têm apresentado boas condições de germinação e também de desenvolvimento. A semeadura avança conforme a colheita vai evoluindo no estado. Inclusive, algumas áreas já teve até mesmo a colheita concluída da soja. Boa parte das áreas destinadas à cultura do milho já foi implantada, apresentando baixa pressão de percevejos e cigarrinhas. Os produtores estão focados no manejo de plantas daninhas, pragas e também doenças. Mas nas últimas áreas semeadas, necessitam ainda de chuva para garantir uma emergência uniforme, conforme apontou os dados do último boletim divulgado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL do Paraná, na última terça-feira. Ao longo dos próximos dias, a combinação de calor e umidade vai seguir mantendo a condição de chuva em boa parte dos 3 estados da região sulista. Deve chover em torno de 40 milímetros, mas aí com destaque para a faixa sul do Rio Grande do Sul, que vai ajudar a repor a umidade do solo em uma área que já estava muito seca. Nas demais áreas do estado, volumes, também não só do Rio Grande do Sul, mas de Santa Catarina e no Paraná, volumes que não devem superar os 30 milímetros, o que vai beneficiar a colheita da soja no estado paranaense e também a do milho segunda safra, que ainda está sendo implementado no estado. Entre o sudeste e interior da Bahia, centro-sul e leste do Piauí, Goiás e no centro e leste de Mato Grosso do Sul, pouca chuva prevista ao longo dos próximos dias, contribuindo para as atividades de campo. E olha, uma nova onda de calor vai atuar nos estados da região sul, pegando também áreas de São Paulo, avançando para o Triângulo Mineiro e pegando boa parte do sul e do leste de Goiás e também de Mato Grosso do Sul. A partir desta sexta-feira, esse sistema vai se formar, persistindo até o dia 5 de março, com possibilidade ainda de se estender um pouco mais. Este tempo mais seco com altas temperaturas deve prejudicar o desenvolvimento final das lavouras de café, cana-de-açúcar também nos estados de Minas Gerais e também do Espírito Santo. No Mato Grosso, Rondônia, Pará e Maranhão, há acumulados mais expressivos, com destaque para as áreas em azul mais escuro e também roxo do mapa, chegando aos 60 milímetros. Inclusive, esses volumes podem ultrapassar até mesmo 70 milímetros em áreas do Pará e também no noroeste do Maranhão, atrapalhando o desenvolvimento das atividades de campo. Olhando mais a longo prazo, entre 4 e 8 de março, predomínio de tempo seco e pouca chuva, com destaque, mais uma vez, para a região sulista, passando pelos estados do sudeste que mal devem receber chuva, também em Goiás, Bahia e no centro-sul do Piauí, que pode ocasionar estresse térmico e hídrico nas lavouras das culturas ali que ainda estão em campo. No Mato Grosso, acumulados variando de 20 a 50 milímetros, o que pode atrapalhar momentaneamente a colheita da soja. Enquanto que entre Pará, Maranhão, a zona de convergência intertropical, a ZCIT, vai seguir contribuindo para pancadas na forma mais isolada e com risco de temporais de até 60 milímetros, atrapalhando até mesmo o desenvolvimento dos trabalhos agrícolas. Fabiano, esses foram os principais destaques da previsão de hoje e eu volto com você. Obrigado, Débora. Uma ótima tarde a você. A Agricultura BR fala agora a respeito do mercado do milho, trazendo o mercado futuro negociado aqui no Brasil, milho na B3. Milho B3 que tem apresentado números bastante expressivos. Quando a gente olha o curto prazo, o curtíssimo prazo, ele revela e concorda que não tem milho disponível no Brasil, pelo menos é o que vem mostrando tanto o mercado spot quanto a posição de mais curto prazo. Veja só que março, ainda que com alguma queda hoje de 0,32%, março é negociado a R$ 86,12 a saca de 60 quilos. Maio, negociado a R$ 81,96 a saca, com queda de 0,29%. Julho, R$ 74,00 a saca, queda de 0,29%. Agosto, R$ 73,57 a saca, queda de 0,12%. Esse quadro, esse painel aqui com os preços do milho, mercado futuro, e mostrando março como é que está,
É uma informação muito relevante para quem produz, para quem produz e tem milho, né, claro, e também para quem demanda. Então, fica de olho nos dados, fica de olho nos números, que o milho tem um momento de mercado extremamente forte, preços muito fortes no Brasil. E a Companhia Nacional de Abastecimento fez a aquisição de 7.000 toneladas de trigo do estado do Rio Grande do Sul, dando alguma garantia de preço mínimo para o cereal. A iniciativa da Conab, ela visa também reconstruir os estoques públicos do país que foram descontinuados no ano de 2014. Os investimentos, eles estão em 11 milhões de reais, é o que explica a repórter Bel Bilibil. Todos os dias, cerca de 15 caminhões deixam Pejuçara carregados com trigo adquirido pela Conab. A operação conta com a fiscalização de técnicos especializados, garantindo a qualidade do cereal e a transparência de todo o processo. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até o final do mês. A aquisição foi feita por meio da política de garantia de preços mínimos, que assegura valores justos para os produtos agropecuários. A operação foi realizada no polo de compra da Cotripal Agropecuária Cooperativa, em Pejuçara, no noroeste do estado. O trigo comprado segue para a unidade de armazenamento da Conab em Ponta Grossa, no Paraná. O mercado internacional tem impactado negativamente os preços do trigo nas últimas safras. Em novembro do ano passado, a Conab anunciou a possibilidade de comprar até 200 mil toneladas do grão da safra 2024-2025, com um investimento previsto de 261 milhões de reais. Na época, o preço pago ao produtor era de R$ 67,11 por saca, bem abaixo do mínimo estabelecido pelo governo, de R$ 78,51. A compra do trigo pela Conab representa um alívio para os agricultores, que enfrentam desafios no mercado internacional. Além disso, a formação de estoques públicos fortalece a segurança alimentar do país e contribui para a estabilidade do setor. A expectativa é que as novas aquisições sejam realizadas para garantir ainda mais suporte aos produtores. De acordo com a Conab, a iniciativa busca apoiar os agricultores gaúchos, que são responsáveis pela maior parte da produção de trigo no Brasil. Segundo eles, o governo está pagando, em média, R$ 12 a mais por saca de trigo, garantindo melhor rentabilidade aos produtores. De Pejuçara, Rio Grande do Sul, Bel Bilibil. E a colheita da soja no estado do Paraná, até o início desta semana, ultrapassava pouco mais de 50% da área colhida. O repórter Mauro Andrade, ele está andando por propriedades, por fazendas, e foi em uma que fica ali no norte do estado do Paraná, para ver como é que está o trabalho de colheita e também os níveis de produtividade. Acompanhe. Nós viemos na propriedade de Tiago Barizon para ver como é que foi o ciclo 24-25 da soja, que está sendo finalizada agora. Vamos ver como é que foi a safra e principalmente a colheita. Tiago, satisfação? Fechando mais um ciclo de soja, conta para nós como é que foi essa safra. Ô Mauro, satisfação é minha, graças a Deus aí, tá sendo uma ótima safra, né? Os insumos foram comprados mais em conta, né? O preço da saca de soja é mais em conta também, mas ainda deixa uma margem que remunera o produtor, né? Fora isso, Deus mandou a chuva na hora certa, a gente conseguiu fazer o plantio na melhor época do ano, né? Que aí pra gente aqui é o começo de outubro, foi muito bem plantada e instalada a cultura. E você usou qual cultivar? A cultivar que eu usei aqui esse ano em 70% da área foi uma cultivar da Embrapa, né, a BRS 539. Ela é uma soja convencional, brasileira,
de uma ótima empresa de pesquisa que ela agrega o convencional. Antigamente ainda era remunerado, você tinha um bônus em cima dessa soja, mas mesmo assim ela entrega produtividade mesmo não tendo bônus, e ela tem tecnologia inserida. Ela é uma soja convencional, tem que fazer a aplicação de produtos pós-emergente como era lá atrás. A contrapartida, ela tem o gene Block e o gene Child, que é resistente à ferrugem e ao percevejo. E isso reduz a necessidade de aplicações de fungicida? Enquanto os outros fizeram em sojas comuns, que não tem a tecnologia Child ou a Inox, que aí seria das multinacionais, 4, 5, às vezes 6 aplicação de fungicida, essa soja aqui eu tirei com 2. Não teve problema com a ferrugem nem com percevejo? Pouco problema? Não tive ferrugem, não tive problema nenhum. Percevejo, você ainda faz a aplicação, porém ela é uma soja que resiste a ele. Ô Tiago, e como é que está a questão da produtividade aqui da tua lavoura? É uma produtividade satisfatória que eu estou tendo. Eu não fechei a média, mas eu acredito que seja fechada tipo em torno de 170 sacos alqueire, né? 170 sacos alqueire, com um custo de produção mais baixo, vai deixar uma boa margem? Acredito que sim, com custo de produção bacana, vai acabar deixando uma boa margem. Eu acho que, primeiramente, igual eu disse, Deus de ter deixado a cultura se estabelecer e chover na hora certa, e segunda coisa, o pessoal da Embrapa está de parabéns pela tecnologia, porque ela responde e incrementa a produtividade. Para finalizar, você faz seguro, você faz travamento de custo, venda futura, você maneja bem essas ferramentas? Eu consigo manejar essas ferramentas via financiamento bancário, custeio, né? Até esses dias atrás o governo bloqueou, que eu acho que é um tiro no pé do produtor que amarra a mão, porque a gente trabalha com o tempo e fica 4 meses até mais para ter uma receita, né? E isso aí é o que viabiliza o nosso caixa. O plano safra tem que ser essencial para o brasileiro. Sem ele vai matar todos os agricultores. Não é algum, é todos, Mauro. E aí a segunda coisa, o seguro. O seguro vista que plantou na melhor janela, você faz o financiamento, automaticamente você faz o seguro ou faz o Proagro, né? Também era subsidiado pelo governo, hoje já saiu da pauta do governo e retiraram. Então a gente vai ter que custear tudo isso também. Tá bom, Tiago. Então, olha, eu conversei com o Tiago Barizon, que é plantador de soja e plantador de feijão, mas esse ano, no lugar de plantar o feijão, por questões sanitárias e de preço, ele optou por plantar o milho safrinha. Está tirando a soja neste momento e amanhã, como se diz, o agro não para, já vai semear o milho safrinha. De Tamarana, no norte do Paraná, Mauro Andrade. Para e também não pode parar, né? Temos aí um exemplo de produtor do estado do Paraná, e ele exemplifica aquele perfil de produtor que demanda plano safra, que a gente está falando já há mais de uma semana, né, e que vai sendo, de certo modo, massacrado pelo governo. É o pequeno e médio produtor. E é de fato, né, nós tínhamos essa política e agora a confiabilidade nessa política de financiamento vai ficando cada vez mais complexa. Além disso, seguro rural, que já na safra 24-25 teve ali o orçamento bastante contido. Nós vamos para o intervalo comercial porque o assunto daqui a pouco no Agricultura BR é o mercado do café. Eu volto já. Agricultura BR de volta e aqui de volta com imagens ao vivo de Poços de Caldas em Minas Gerais. Tem tempo aberto, não tem expectativa de chuvas hoje. Tem uma tarde ensolarada com poucas nuvens. Temperatura agora é agradável, 26 graus em Poços de Caldas. Um grande abraço a todo mundo de Minas.
né, do interior de Minas, principalmente essa região produtora de café, porque o assunto é café aqui no Agricultura BR. E eu trago os números para café negociado no mercado internacional. É o Arábica na Bolsa de Nova York. Tem volatilidade, teve muita alta, depois teve as correções negativas e hoje vai colocando um pouquinho, né? Porque perdeu bastante. Essa semana o acumulado dela é de fortes perdas para o café negociado em Nova York. Mesmo assim, os preços são muito bons para o café no cenário internacional. Maio, que já chegou a 4,20 dólares, vem com 3 dólares 76 centes a libra peso, com alta de 0,21%. Julho, 3 dólares 67 centes mais 10 libra peso, alta de 0,41%. Setembro, 3 dólares 57 centes mais 50 libra peso, alta de 0,28%. E dezembro, 3 dólares 45 centes mais 95 a libra peso, com alta de 0,36%. Trazemos agora o destaque para o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon brasileiro. Confira agora como é que está o café Robusta. Nós trazemos aqui Robusta com a posição de maio a 5.420 dólares a tonelada, alta de 0,18%. Julho, 5.377 dólares a tonelada, alta de 0,07%. Setembro, 5.322 dólares a tonelada, alta de 0,11%. E novembro, 5.238 dólares tonelada, alta de 0,15%. São os números do Robusta negociado na Bolsa de Londres. E com os cafés recuperando um pouco do preço no mercado internacional, bons preços inclusive, tanto para a Robusta quanto a Arábica, eu encerro essa edição de Agricultura BR. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília com o fechamento do mercado. Você vai ficar com uma reportagem de um importante parceiro do canal do Boi. Eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!